Irmãos, é uma grande alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos com todos os nossos irmãos para mais uma aula sobre o livro Mensageiros do Amanhecer. Queremos transmitir a todos o nosso abraço carinhoso, dar as boas-vindas a todos e agradecer pela presença e agradecer por permitirem que nós possamos estar aqui cumprindo com a nossa missão. A aula de hoje é a 33ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer. É sobre o capítulo 15, é a segunda parte do capítulo 15, a iniciação da Terra pela integridade. Então, a 33ª aula é a segunda parte do capítulo 15, a iniciação da Terra pela integridade, aula número 33, página 204 do livro impresso. Existem tecnologias que poderiam limpar o planeta rapidamente caso esse fosse o plano. Contudo, isso não teria sentido porque a espécie humana não se responsabiliza pela Terra. A espécie atual precisa aprender a respeitar o seu ninho e seus corpos, pois sem eles não estariam aqui. O vosso corpo e o vosso planeta constituem as vossas maiores dádivas. O ideal seria que reverenciassem, respeitassem, cuidassem e amassem a terra e o vosso corpo físico. Esta atitude entraria em ressonância com a vossa casa, a vossa propriedade, a terra a que estão associados, bem como a terra do vosso corpo. A terra é muito mais resiliente do que vocês imaginam. Está aqui para alimentá-los e sustentá-los. Os animais também estão aqui para trabalhar em cooperação com vocês. Se tudo for feito com amor, existe por trás a força do Criador. Se precisarem de uma orientação na hora de tomar decisões sobre o vosso comportamento, perguntem-se: estou agindo com a minha integridade mais elevada? Estou agindo com amor? O amor é minha intenção em relação à terra, aos animais, a todas as pessoas que encontro e a todas as coisas que faço? Podem usar tudo da terra, desde que a respeitem e a amem no processo. Pode ser difícil imaginar um grupo de petroleiros, antes de perfurar o solo, de mãos dadas, formando um círculo, pedindo orientação e permissão para penetrar a terra. Contudo, se isso efetivamente ocorresse, haveria muito mais harmonia. Acham graça porque parece bobagem comunicar-se com algo que não responde a vocês. No entanto, se os industriais, educadores e todas as pessoas, antes de agirem, parassem e invocassem a mais elevada integridade e amor para todos os envolvidos no processo e pedissem para que a Terra e os seres humanos não sofressem danos, este pedido seria recebido de forma fenomenal. Tal atitude colocaria em ação o projeto de uma civilização superior. Esta conscientização está começando a ocorrer. Várias pessoas estão recebendo essas informações. Então, irmãos, o texto desse livro, desta aula de hoje, nos traz à mente nos traz a recordação do filme Avatar. No filme Avatar nós temos o exemplo de como deveria ser. No filme Avatar nós temos o exemplo de como deveria ser a nossa relação com o planeta e com a natureza. Os nativos no filme Avatar ensinam que nós devemos agradecer à natureza por tudo que ela nos dá, que nós devemos, a nossa relação com a natureza, com a terra, deve ser uma relação de
uma relação ritualística, uma relação de amor, uma relação ritualística. Esse amor e respeito deve beirar ao ritual. Nós devemos, para tudo que vamos fazer, pedir a orientação divina para que nós possamos sempre estar agindo com amor e consciência. Se nós não temos ideia da gravidade do que estamos fazendo, se nós não temos noção se o que nós estamos fazendo ou vamos fazer está em perfeita harmonia com o planeta, se o que nós pretendemos fazer é algo que é positivo, que está de acordo com é uma coisa que vai de encontro à vontade divina, se é algo que, se nós temos dúvidas se é algo que vamos fazer respeita, se isso que vamos fazer está dentro de uma atitude de respeito para com a terra, se nós temos qualquer dúvida sobre qualquer ação nossa, que mesmo sendo feita com amor, se nós temos dúvida se ela vai de encontro a uma correta relação nossa com a natureza, com o planeta e com os outros seres, nós devemos sempre pedir orientação ao Espírito, devemos sempre elevar o nosso pensamento e pedir que o Espírito, devemos sempre elevar o nosso pensamento e pedir que o Espírito nos guie, nos oriente, para que nós possamos, desta forma, estar sempre agindo com harmonia, com amor, com respeito a todos e a tudo. Nós precisamos ter em mente que nós, aqui na Terra, não estamos isolados, vivendo uma vida material totalmente isolada do Criador, isolada do Espírito. Nós somos seres essencialmente espirituais. Essa nossa vida na terceira dimensão é apenas uma manifestação do nosso ser, uma das muitas manifestações do nosso ser. Nós não temos só o corpo físico, nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental, nós temos o corpo espiritual, nós temos o corpo astral, nós temos o corpo búdico. Nós temos muitos corpos, nós nos manifestamos através das dimensões até chegar a essa manifestação nossa na matéria, na terceira dimensão. Nós nos manifestamos ao mesmo tempo em várias outras dimensões intermediárias, desde onde está a nossa essência, o nosso eu maior, em dimensões elevadas, até chegar à terceira dimensão. Nós ocupamos vários corpos, nós nos manifestamos em vários corpos, em várias outras dimensões, onde nós estamos vivendo identidades, estamos vivendo outras identidades. Então, irmãos, nós não somos, o ser humano acha que nós estamos aqui na Terra e nós somos isso que está aqui representado. E ponto final, não tem mais nada. Quando essa representação nossa, onde a nossa consciência está temporariamente presa, essa nossa representação no corpo físico de terceira dimensão, é apenas uma das muitas manifestações do nosso eu. Portanto, nós não somos só isso aqui. Nós não somos só corpo físico, nós não somos somente matéria. Nós somos muito mais do que isso. Isso daqui é uma
pequena parcela do nosso ser, do nosso eu. Então, o que predomina em nós não é a matéria, o que predomina em nós é a espiritualidade. Nós somos muito mais espirituais que materiais. Mas nós agimos como se nós estivéssemos isolados na matéria, sem nenhuma conexão com a espiritualidade, sem nenhuma conexão com o Criador, como se nós fôssemos apenas matéria e não tivéssemos espírito. Se nós nos conscientizássemos de que nós somos muito mais espírito que matéria, que nós estamos muito mais conectados a dimensões mais elevadas do que estamos presentes aqui na terceira dimensão, nós entenderíamos que, como seres espirituais, nós devemos fazer da nossa estada aqui na matéria um ritual, uma iniciação, e fazer tudo isso com harmonia com as instâncias superiores, em harmonia com a fonte, em harmonia com o espírito da terra, em harmonia com os nossos outros eus espirituais, outros eus mais elevados. E nós, então, estaríamos tendo o cuidado de estar sempre consultando a fonte sobre as nossas ações, sempre tendo cuidado de agir com respeito, com consciência, para com o planeta, para com as outras pessoas, para conosco mesmo, e estaríamos sempre agindo com amor, com integridade, integridade para com o planeta, para com as outras pessoas, para conosco mesmo. Então, nós perdemos a nossa conexão com a fonte por ignorância, por acharmos que nós somos apenas isso que aqui está se manifestando na terceira dimensão e pronto, que isso é tudo. E nós achamos que tudo que aí está, o planeta Terra, a natureza, está aí para nós fazermos o que bem entendermos e pronto, não temos que dar satisfação a ninguém. Como se nós tivéssemos nascido, como se nós fôssemos autossuficientes, tivéssemos nascido do nada, nós tivéssemos, como se nós tivéssemos nos feito do nada, e não devêssemos obrigação, e não tivéssemos compromisso com ninguém, e não precisássemos ter amor nem respeito com nada, nem com ninguém, nem com a terra, nem com os outros, nem com nada. É como se nós fôssemos seres autossuficientes, que nos fizemos do nada, e que não temos compromisso com nada e que tudo aí está para nos servir e pronto. Essa é a nossa forma equivocada de ver as coisas, fruto da nossa ignorância espiritual. Contudo, nós estamos chegando a tempos em que não existe mais desculpas para essa ignorância espiritual. É preciso que nós nos descondicionemos dessa forma errônea de ver as coisas. Nós fomos condicionados a isso pelos nossos deuses manipuladores, por esses seres que nos controlam e nos manipulam há 320 mil anos, fazendo com que nós acreditássemos que nós somos apenas isso que aqui estamos expressos na matéria e que nós somos nada, que nós somos incompetentes, que nós somos o culpado pela destruição do planeta, que nós somos culpados de tudo. A única coisa que nós temos é culpa, culpa e mais culpa, porque isso interessa a manipulação que eles exercem sobre nós. Nós temos que, neste momento, nos libertar da culpa e adquirir consciência. Está na hora de nós
pararmos de viver na culpa e passarmos a ter consciência da nossa dimensão espiritual, da nossa conexão com a fonte, da riqueza que nós temos e não estamos desenvolvendo, toda essa riqueza que está dentro de nós, esse potencial rico que nós temos, porque nós não aprendemos a estar em harmonia com a fonte, para que ela possa nos orientar de qual é a maneira, a melhor maneira, a maneira mais correta de agirmos no nosso dia a dia, para com o planeta, para com as pessoas, para com tudo. A partir do momento que nós nos condicionarmos dessa forma errônea de pensar, a partir do momento que nós nos abrimos para a espiritualidade de uma maneira prática e não somente teórica, a partir do momento que nós aprendemos a praticar isso e encarar isso não como uma bobagem, mas como uma condição básica para a nossa vida e evolução aqui no planeta, nós vamos transformar a Terra num paraíso da quinta dimensão. É preciso que nós tenhamos responsabilidade para com o planeta, para conosco mesmos. Nós não temos responsabilidade nem com nós mesmos, muito menos com a nossa casa, que é o planeta Terra. Porque nós vivemos desconectados da fonte, achando que nós somos donos do nosso próprio nariz, que nós não temos que dar satisfação a ninguém, que nós não temos que arcar consequências pelos nossos atos. Está na hora do ser humano deixar de ser uma criança cósmica. Está na hora do ser humano deixar de ser ingênuo, inocente, ou pelo menos de se fazer de ingênuo e inocente, porque muitos já não o são. Apenas se acomodaram na ideia de que são inocentes e ingênuos, mas na verdade não são, porque na hora de usar a esperteza para passar os irmãos para trás, na hora de usar a esperteza para ludibriar as leis que protegem o planeta, aí não são inocentes nem ingênuos. Então, irmãos, nós precisamos nos conscientizar do que o planeta Terra é a nossa casa. E que tudo que nós fazemos para o planeta nos gera consequências. Consequências que nós estamos sofrendo há milhares de anos e não estamos enxergando. Por quê? Porque nós achamos que tudo que nos acontece é fruto de outras causas. Nós não conseguimos perceber que é fruto da nossa responsabilidade. Nós sempre atribuímos isso à maldade das pessoas, a castigo de Deus, mas nós nunca percebemos que as coisas ruins que acontecem conosco têm uma causa que está diretamente ligada à nossa responsabilidade. Então, tudo que acontece a nós, como indivíduos, como coletividade, como humanidade, tem uma consequência nos nossos atos. Está diretamente ligada à nossa responsabilidade, aos nossos atos. E nós sempre preferimos achar que nós somos vítimas. Quando nos acontece alguma coisa de ruim, nós somos vítimas.
sempre vítimas da maldade alheia, sempre vítimas da fatalidade, do destino, e nunca acordamos para a possibilidade de que isso seja apenas um retorno, uma consequência da nossa irresponsabilidade, da nossa desconexão com a fonte. É preciso que nós façamos as coisas com amor, com consciência, que nós façamos tudo com perfeita harmonia com a fonte, com o planeta, e que nós estejamos conscientes das consequências que nós sofremos quando não agimos dessa forma. Que nós estejamos conscientes quando sofremos alguma coisa de ruim, de que isso é apenas o retorno de nossas ações, de nossas arbitrariedades, de nossa arrogância, da nossa ignorância, porque ingenuidade já não seria mais o termo apropriado, mas sim ignorância, que isso é consequência do fato de nós acharmos que nós somos, estamos acima de todas as coisas, que nada pode nos atingir. Então, irmãos, a forma de ser dos nossos índios, tão criticada pela nossa civilização, de que os nossos índios são seres ignorantes, são seres não civilizados. Quem é civilizado e quem não é civilizado? Se nós olharmos pelo prisma do respeito, da responsabilidade para com a natureza, para com os seus próprios semelhantes, nós vamos perceber que os índios são muito mais civilizados que o ser humano. Se existe alguém que não é civilizado, somos nós, que não temos civilidade espiritual, que não temos consciência de coletividade. Os índios, mesmo não tendo leis, mesmo não tendo polícia, não tendo justiça, eles vivem em perfeita harmonia entre eles e com a natureza, porque eles respeitam o seu semelhante. Eles respeitam os animais. Embora eles matem para comer, eles fazem isso agradecendo e pedindo autorização para matar e agradecendo. E nós tentamos mudar as tradições deles, dizendo que eles não são civilizados, que nós somos civilizados, e nós estamos destruindo os índios por tentar fazer neles uma lavagem cerebral e impor os nossos costumes e impedir que eles vivam em harmonia com a natureza, que eles respeitem a natureza. Os nossos índios, muitos deles que estão aculturados, que estão civilizados, se tornaram seres tão tristes, deprimidos, que muitos estão se suicidando. Eles não suportam a nossa civilização ocidental porque ela não tem conteúdo, ela não tem expressão, ela não tem conexão com a fonte. Ela carece de alguma coisa mais elevada, ela é vazia. E nós achamos que somos civilizados, e nós achamos que nós somos os donos da verdade. E estamos destruindo esses seres com as nossas mentiras, com a nossa forma errônea de ver, com a nossa falta de integridade.
E os índios que sempre foram seres íntegros, perfeitamente harmonizados, conscientes, seres respeitosos, conectados à fonte, estão se perdendo, eles estão se perdendo graças à nossa civilização ocidental. E nós temos a coragem de achar que eles são seres ignorantes, que são seres que precisam ser civilizados. Nós precisamos acordar para o fato de que nós temos que buscar a nossa harmonia com a natureza e com o Criador. Não é ter responsabilidade com culpa, não é correr atrás do prejuízo e ficar aí com atitudes que são que visam apenas compensar a nossa culpa. Atitudes demagógicas que, na verdade, não resultam em uma evolução espiritual. Não adianta nós ficarmos criando leis de proteção à natureza se nós não tivermos consciência. As pessoas acham que fazer leis de proteção à natureza é o caminho. E nós dizemos, não é. O caminho é a consciência. Pois os nossos irmãos silvícolas, os nossos irmãos índios, não têm leis e eles vivem em perfeita harmonia com a natureza. Por milhares de anos eles viveram aí em contato com a natureza, e a natureza dá a eles o que eles precisam e eles nunca destruíram a natureza. Quando o Brasil foi descoberto, nós tínhamos aqui mais de 5 milhões de índios. Hoje eles foram reduzidos a menos do que 500 mil índios. E desses 500 mil índios, a maior parte deles são civilizados, entre aspas. Ou quer dizer, eles passaram por uma lavagem cerebral onde eles foram condicionados aos nossos erros ocidentais e perderam as suas tradições, perderam a sua conexão com a fonte, perderam o respeito para com a natureza, perderam a sua alma e estão se suicidando porque sentem que falta alguma coisa que eles perderam e não conseguem descobrir o que. Então, irmãos, nós além de destruirmos a natureza, estamos destruindo a civilização que vivia em perfeita harmonia com a natureza. E nós achamos que fazendo leis nós vamos resolver isso. Na verdade, nós estamos fazendo leis para os espertinhos burlarem. Eles sentem um prazer enorme. Isso enche o ego deles em usar a criatividade para descobrir formas de burlar a lei. É apenas isso que nós estamos criando. Nós não estamos desenvolvendo uma consciência ecológica. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. É uma forma de apenas de nos impingir a culpa e nos manipular. E dar uma fachada de que tudo está bem para que a elite e os espertalhões continuem a fazer o seu jogo de levar vantagem em tudo, enquanto a maioria do povão leva a culpa. Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos,
por uma visão, por um prisma espiritual. A nossa sociedade está totalmente equivocada, sendo mal conduzida pelos nossos deuses manipuladores, e a humanidade não percebe que está sendo manipulada, que está sendo mal conduzida, mal condicionada pela nossa mídia, pelos nossos governantes, que estão a serviço desses deuses manipuladores. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós somos os agentes responsáveis por tudo o que acontece, que nós não somos vítimas e que nós, como agentes responsáveis, estamos fazendo a vontade de seres mais espertos que nos manipulam sem que nós estejamos nos dando conta disso, nos manipulam para levar vantagem sobre nós. E nós nos julgamos espertos, e nós nos julgamos os donos da razão. Vamos vencer a hipocrisia, vamos vencer a mentira, vamos nos conectar à fonte para que nós possamos estar devidamente orientados, informados, para que nós possamos ter a consciência exata de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual a melhor forma de fazer as coisas, qual a melhor maneira de nos libertarmos desses seres que nos manipulam. Porque quem sofre, quem vai sofrer, quem sempre sofreu e vai sofrer as consequências por tudo isso somos nós. E não adianta dizer, eu não tenho culpa porque eu era manipulado. Não, nós somos manipulados porque nós preferimos colocar a nossa responsabilidade na mão de alguém, dos nossos políticos corruptos, dos nossos deuses manipuladores e quem quer que seja. É muito mais fácil colocar a responsabilidade e o poder de decisão sobre as nossas vidas em terceiros, para que nós possamos depois alegar inocência, alegar ignorância e se colocar de coitadinhos e vítimas. O que nós menos queremos é assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Quando nós temos que votar para escolher um governante, nós escolhemos o governante qualquer, aquele que nos acenar com alguma vantagem pessoal, nós escolhemos ele pronto. Não importa se ele vai roubar, se ele vai nos sacanear. O importante é que nós nos livramos da responsabilidade de ter que tomar decisões. Nós escolhemos alguém que vai tomar decisões por nós, não importa se vai tomar decisão certa ou errada, o importante é nos livrar de tomar decisões. O importante é que nós deleguemos responsabilidade para alguém e fiquemos livres dessa responsabilidade. Nós agimos como se fôssemos crianças, mas nós não somos mais crianças, porque na hora de dar uma desperto, nós não somos mais crianças. Nós somos preguiçosos. Nós somos seres irresponsáveis. E enquanto nós não tomarmos consciência de que nós não estamos sendo espertos, que nós estamos sendo burros ao agir dessa forma, nós vamos ficar pastando, sofrendo consequências dos nossos atos e vamos estar achando que isso é culpa da fatalidade, que isso é culpa do próximo,
e vamos ficar invocando para que os nossos deuses manipuladores venham nos salvar do caos que nós criamos. Do caos que nós criamos por influência deles e por irresponsabilidade nossa. Então, irmãos, é hora de nós, ainda há tempo para nós salvarmos o planeta e nos salvarmos. É hora de nós começarmos a ter responsabilidade, a entender que nós somos seres espirituais, que nós não somos seres materiais e que toda a nossa vida na matéria, ela tem uma consequência e que ela tem uma conexão espiritual que nós podemos manter, ativar, estar consciente dela e dessa forma evoluir em perfeita harmonia com a natureza. O principal disso é o amor. Não havendo amor, quando o interesse se coloca acima do amor, nada pode ser positivo. Nada que se faça pode dar bom resultado. Se não der consequência imediata, um dia lá na frente vai gerar consequência, que é o que está acontecendo com a humanidade, que está chegando a um ponto que está começando a sofrer as consequências da sua ganância para com tudo, inclusive com o planeta, e nós estamos sofrendo consequências e não aprendemos isso, porque nós continuamos o processo de desmatamento, nós continuamos todo um processo de exploração da natureza sem nenhum respeito, nós continuamos a destruir tudo que é natural, inclusive os nossos índios, porque o mais importante é levar vantagem em tudo. Então, irmãos, vamos tomar como exemplo a forma de ser dos indígenas em relação à natureza, em relação à espiritualidade. Vamos nos mirar no exemplo dos aborígenes do filme Avatar, de como eles se relacionam com a natureza. Vamos passar a agir com amor e pedir sempre ao Espírito orientação diante de cada coisa que nós vamos fazer no nosso dia a dia. E nós estaremos sendo divinamente guiados. Hoje nós não podemos dizer que somos divinamente guiados, porque nós somos guiados pela ignorância, pela irresponsabilidade, pela ganância e pela manipulação dos nossos deuses manipuladores. Quando nós nos tornarmos conectados com a fonte e agirmos com amor, nós estaremos sendo divinamente guiados. E aí nós vamos conseguir o nosso progresso com integridade.
Então, irmãos, podem usar tudo da terra, desde que a respeitem e a amem no processo. Então, pode ser difícil imaginar um grupo de petroleiros antes de perfurar o solo de mãos dadas, formando um círculo pedindo orientação e permissão para penetrar a terra. Contudo, se isso efetivamente ocorresse, haveria muito mais harmonia. Acham graça porque parece bobagem comunicar-se com algo que não responde a vocês, mas responde sim. Pode demorar algum tempo, mas responde. E quando nós respeitamos a natureza, ela responde com consequências severas, que nós atribuímos à fatalidade e não entendemos que é resposta aos nossos próprios atos. No entanto, se os industriais, educadores e todas as pessoas, antes de agirem, parassem e invocassem a mais elevada integridade e amor para todos os envolvidos no processo, e pedissem para que a Terra e os seres humanos não sofressem danos, esse pedido seria recebido de forma fenomenal. Tal atitude colocaria em ação o projeto de uma civilização superior. Então, vejam essa frase. Tal atitude colocaria em ação o projeto de uma civilização superior. Esta conscientização está começando a ocorrer. Várias pessoas estão recebendo essas informações. Muitos seres humanos não querem perfilar-se e levantar-se pela integridade porque têm medo de meter-se em confusão. Dizem: quero meu emprego e a minha segurança, ora. Por quê? Porque há uma inversão total de valores em nossa sociedade e se alguém se levanta contra a hipocrisia, contra o desrespeito, se alguém se levanta pela integridade, ele estará afrontando o sistema e irá sofrer consequências, sofrerá pressões por causa disso. E aí o indivíduo diz: eu quero é meu emprego e a minha segurança, o resto eu não estou nem aí. Acontecem coisas incríveis a uma sociedade quando se tira a segurança das pessoas. A coragem começa a florescer como um jardim recém-plantado, pois ninguém tem nada a perder. Os seres humanos começam a levantar-se. Exatamente. Chega um ponto em que nós já perdemos tanto, tanto, que nós começamos a perceber que já não temos quase mais nada para perder. E aí nós podemos dizer que estaremos no fundo do poço. E aí então é hora de se reerguer. E esse momento é chegado. Nós precisamos agora sair de fundo do poço porque já não temos muito mais o que perder. Já perdemos tudo que podíamos perder, já destruímos tudo que podíamos destruir. Está na hora de nos conscientizarmos de que estamos no fundo do poço, mas podemos nos reerguer, que precisamos nos reerguer. Então, a coragem começa a florescer como um jardim recém-plantado, pois ninguém tem nada a perder. Os seres humanos começam a levantar-se. Não sintam jamais que os vossos esforços são em vão. Usem a força da mente para projetar com clareza aquilo que querem. Não só aquilo que querem para si, mas aquilo que querem para o planeta, para a humanidade. Porque o ser humano é imediatista, ele só pensa em levar vantagem, ele só pensa em si, ele é egoísta, imediatista, ele só quer levar vantagem, só pensa em si e só pensa no que vem de imediato.
E aí nós precisamos aprender a projetar aquilo que nós queremos, não só como indivíduos, mas como humanidade, como habitantes de um planeta chamado Terra. Então não sintam jamais que os vossos esforços são em vão. Usem a força da mente para projetar com clareza aquilo que querem para si, para a humanidade, para o planeta. Peçam a ajuda dos planos não físicos e visualizem o resultado que gostariam de obter. Mais uma vez insistimos, visualizem o resultado que gostariam de obter a nível pessoal, a nível de humanidade, a nível de terráqueos. Entendo que vocês criam a vossa própria realidade, que as outras pessoas criam as realidades delas. Todo mundo tem a oportunidade de acordar a qualquer momento. Quando abordarem qualquer coisa, abordem-na a partir do plano mais amplo. Então, quando nós temos que ter consciência de grupo, temos que ter consciência de planeta. Quando nós formos abordar qualquer coisa, quando nós formos visualizar, meditar sobre as coisas, abordem-na a partir do plano mais amplo, ou seja, abram a sua mente e abram a sua visão e procure ver as coisas por um prisma mais elevado, ver as coisas com a visão mais ampla, com distanciamento, para que nós possamos ver o todo e não fiquemos somente preocupados com o nosso umbigo. Quando o número suficiente de pessoas criar suas próprias realidades, criarem conscientemente, criarão também um novo planeta. Haverá literalmente uma divisão de mundos. Antes disso, a Terra será assolada pela guerra diversas vezes. Viverão situações dramáticas que os intrigarão e confundirão, provocadas por alguns primos vindo do espaço que necessitam exibir publicamente as suas identidades. Então, haverá literalmente uma divisão de mundos. Nós teremos, então, duas terras existindo no mesmo planeta. Nós teremos duas civilizações, nós teremos duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Isso é o que nós chamamos de exacerbação das polaridades ou radicalização das polaridades. É a separação do joio e do trigo. Nós, então, teremos uma divisão de mundos dentro da própria Terra. De um lado nós teremos os seres da luz, do outro lado os seres das trevas. Então nós teremos muitas guerras, muitas situações dramáticas que os intrigarão e confundirão. Por que vai nos intrigar e confundir? Porque elas estão sendo orquestradas pela nossa irresponsabilidade de um lado e pela manipulação dos nossos primos vindo do espaço, que nos manipulam e nos controlam há 320 mil anos atrás, há 320 mil anos estão nos controlando, e que agora eles estão vindo do espaço porque eles querem se exibir publicamente, exibir suas identidades publicamente. Esses nossos primos que estão aí se manifestando como membros da Federação Galáctica da Luz, o que eles menos têm é luz, o que eles mais precisam é de luz, e o que menos eles têm. Esses nossos primos que estão aí se manifestando como seres de luz, na verdade, são os extraterrestres negativos que nos manipulam e nos controlam há 320 mil anos atrás, há 320 mil anos,
E eles estão querendo tornar pública as suas identidades. Eles querem se tornar os nossos deuses. Eles querem assumir a condição de nossos deuses criadores, acabando com todas as religiões e transformando todas as religiões numa só. A religião de idolatria e adoração desses deuses manipuladores, como se eles fossem os nossos deuses criadores, como se eles fossem os nossos deuses salvadores do caos que eles mesmos criaram e estão criando através das elites, através dos agentes das trevas que agem entre nós, nos influenciando, nos condicionando à total inconsciência, à total irresponsabilidade, nos condicionando a agir como animais, como seres, se bem que dizendo isso nós estamos respeitando os animais. Eles estão nos condicionando a sermos a escória do universo. E nós estamos nos deixando manipular, nós estamos nos deixando levar por eles. Eles são seres que se dizem nossos deuses criadores, mas que não têm nenhum respeito por nós. São seres que não têm nenhum amor por nós. Eles, na verdade, querem mais é nos destruir. Eles querem mais é tirar vantagem, usar o ser humano como alimento, como escravos. E nós não percebemos isso ainda. Então, irmãos, esse parágrafo é muito importante. Quando um número suficiente de pessoas criar suas próprias realidades, criarem conscientemente, criarão também um novo planeta. Haverá literalmente uma divisão de mundos. Antes disso, a Terra será assolada pela guerra diversas vezes, viverão situações dramáticas que os intrigarão e confundirão, provocadas por alguns primos vindos do espaço que necessitam exibir publicamente suas identidades. Então é o que esses irmãos da Federação Galáctica da Luz estão aí divulgando através das mensagens que eles pretendem descer com suas naves no estádio de Londres durante as Olimpíadas. Eles precisam de palco, eles precisam se exibir, porque o ego deles é muito grande. Eles precisam exibir o seu ego. Eles precisam de palco. Os seres da luz não precisam se exibir, não precisam de palco. Eles não precisam aparecer com suas naves na terceira dimensão, porque os seres de luz estão mais preocupados em que nós percebamos eles em nosso interior. Eles querem ser percebidos por nós, dentro de nós, e não se exibir publicamente. Os seres da luz não precisam se exibir publicamente. Quem precisa fazer isso são os seres das trevas, aqueles que nos manipulam e nos controlam. Eles estão perdendo o controle da situação e tentam, através dessa manifestação pública, dessa sua aparição pública, eles tentam impressionar a humanidade e continuar manipulando e controlando a humanidade. Mas está na hora da humanidade ter discernimento e perceber que isso não são atitudes de seres da luz. Que quem é da luz não precisa disso, não precisa se exibir, não precisa exibir tecnologia, exibir suas naves. Eles iludiram a humanidade 320 mil anos atrás com a tecnologia de suas naves e se colocaram como deuses e a humanidade aceitou-os como deuses e se deixou manipular por eles. E eles tentam repetir esse truque.
Eles são ilusionistas, apenas isso, ilusionistas, e tentam, mais uma vez, nos iludir. E, infelizmente, uma grande parcela da humanidade está disposta a se deixar iludir e aceitá-lo como nossos deuses manipuladores e adorá-los e idolatrá-los como os nossos deuses salvadores do planeta, como deuses salvadores da humanidade. A Terra encontra-se num percurso de colisão dimensional, por isso, nesta década, haverá intersecção de diversas dimensões e probabilidades. Algumas dessas realidades serão chocantes, dependendo do nível do choque que cada pessoa precisa para elevar sua consciência a outro paradigma. Pode simplesmente ser um método para alterar. Aliás, choque que não significa necessariamente destruição. Pode simplesmente ser um método para alterar a maneira pela qual vocês percebem a realidade. Sempre que levam um choque, não conseguem mais agarrar-se à realidade da mesma forma que o faziam no momento anterior. E como um soco na boca do estômago, instantâneo, é como um soco na boca do estômago instantâneo, e tudo muda. O mundo vai receber inúmeros choques, não apenas a nível nacional. Estamos nos referindo a intersecções dimensionais globais em que realidades parecerão desmoronar apenas sobre aquelas pessoas cujas realidades precisam desmoronar. O conceito de probabilidade sustenta que não existe apenas uma realidade e que vocês se ramificam continuamente para outras realidades através dos vossos pensamentos. Não se trata de vocês mudarem o mundo, mas de mundo. Nós não vamos então mudar o mundo, nós vamos mudar de mundo. Passa a ocupar mundos diferentes. Ou seja, estamos chegando num tempo em que cada um de nós estará criando mundos diferentes. Nós teremos muitos mundos paralelos, muitas realidades paralelas que nós estaremos criando. E nós estaremos transitando de uma realidade paralela para outra. Vamos estar transitando de um mundo para o outro. Porque nós vamos nos tornar multidimensionais. E nós vamos adquirir essa capacidade de estar transitando entre as várias realidades que as pessoas vão estar criando com a sua mente. Porque, de acordo com o conceito de probabilidades, a nossa mente, através da nossa mente, nós criamos novas realidades e inserimos novas probabilidades para o nosso futuro. Os nossos pensamentos emitidos constituem probabilidades em geral, nos trazem diferentes formas de futuro. E cada um de nós vai estar desenvolvendo, vai estar potencializando a sua capacidade de criar realidades de tal forma que nós teremos milhares de realidades diferentes coexistindo ao mesmo tempo. E aqueles que desenvolverem a sua capacidade multidimensional poderá estar transitando entre todas essas realidades e conhecendo toda a dimensão de ser que a terceira dimensão possui. E vamos descobrir que a terceira dimensão não é somente essa realidade que nós acreditamos, em que nós estamos e que nós acreditamos que é única. Existem e sempre existiram terras prováveis e experiências prováveis. Há prováveis eus levando vidas diferentes daquela
que o eu que vocês conhecem leva neste momento. Vocês são frequência e energia. Estão pulsando no compasso de um acorde de energia que canta a melodia da vossa existência e estão de tal forma familiarizados com ele que permanecem continuamente focalizados no único aspecto das vossas experiências. Vocês ganham experiência a partir de diversas perspectivas e estão aprendendo a mudar a frequência e o compasso para poderem perceber aquilo que normalmente passava despercebido. Mudanças neurológicas estão ocorrendo dentro dos vossos corpos, daí a razão de estarem sendo continuamente monitorados. Essa reestruturação do sistema nervoso pode ser comparada à mudança de uma autoestrada de 2 pistas para um sistema de 12 pistas. Quando isto acontecer, irão se lembrar de eventos que ocorreram simultaneamente. Por exemplo, digamos que vocês se lembram de um jantar de ação de graças ocorrido há 2 anos. Então, de repente, se lembram também de um evento do qual não tinham registro e que ocorre paralelamente ao jantar de ação de graças de que vocês estão se lembrando. E então percebem que estavam nos 2 jantares. Isso é o que vai acontecer à medida que o sistema nervoso entra numa nova pulsação e o corpo recebe sua biblioteca novamente organizada. Conforme os filamentos de códigos luminosos se reformam e irradiam o que tem disponível, o sistema nervoso deve estar pronto para captar e traduzir tudo. Existe uma grande polarização de energias ocorrendo com muitos participantes e muitos observadores. É a radicalização das polaridades a que nós nos referimos, é a separação do joio e do trigo. Muitos seres que vieram observar, vieram também para destruir, para aprender suas próprias lições. Existem igualmente participantes com a intenção de criar um mundo glorioso. Do nosso ponto de vista, à medida que os mundos prováveis começarem a se formar, haverá grandes mudanças dentro da humanidade neste planeta. Temos a impressão de que se estabelecerá o caos e tumultos imensos, que as nações se erguerão uma contra as outras e que terremotos ocorrerão com maior frequência. Parece que tudo está se separando e que jamais poderá ser reunido. Da mesma forma que às vezes vocês passam por trovões e terremotos em suas vidas, quando mudam os antigos padrões para novas energias, a Terra se liberta, sacode a poeira e vocês precisam esperar um período de ajustamento, de realinhamento. Terão a impressão também de que os animais, os peixes, estão partindo da Terra. Eles não se encontram em extinção, estão simplesmente se deslocando para um mundo novo, onde esperam que vocês se juntem a eles. É difícil explicar isso porque está além da experiência tridimensional. Basicamente, vocês estão mudando para a 4ª dimensão. Quando essa mudança ocorrer, formarão literalmente uma nova Terra. Terão a sensação de haver acordado de um sonho num mundo puro e lindo. Os céus estão repletos de observadores esperando para ver o vosso desempenho e oferecendo-se para ajudá-los no que for necessário. Para muitas pessoas, esta mudança parece além de qualquer possibilidade. Mas não para vocês que estudaram essa energia no papel de alquimistas e sacerdotes da antiga Atlântida. O treinamento recebido em outras vidas está codificado dentro de cada um. E vocês estão preparados para qualquer tipo de emergência. Expandam-se. Comecem a viver outras realidades além daquela que é trabalhar, dormir e comer. Quando estão acordados, permitam a vossa mente expandir-se para possibilidades novas e deixem as ideias virem a vocês. Ideias não custam nada. Estão em toda parte e existem emissões chegando continuamente ao planeta.
Enquanto a Terra estiver mudando, nem todos sentirão a mesma coisa. As pessoas que necessitam vivenciar a destruição passarão pela mudança através da destruição, porque não conseguirão enquadrar-se na nova frequência. As que estão preparadas para manter uma vibração mais elevada vivenciarão a alteração de frequência mais elevada. Portanto, para certas pessoas poderá ser o fim de suas vidas, da maneira pela qual concebem a vida, uma destruição terrível, enquanto que para outras será um estado de puro êxtase. Existe potencial para tudo. Não se esqueçam de que vivem no mundo simbólico, que é resultado dos vossos pensamentos. O mundo exterior representa para vocês o que está ocorrendo internamente. Assim, se o mundo está desmoronando, o que isso representa? Representa o desmoronamento ou o colapso daquilo que está dentro de vocês, para criar a ascensão de um novo sistema, uma nova energia. É imperativo que amem e abençoem as mudanças que ocorrem dentro da sociedade e não entrem em pânico ou em estados de ansiedade em relação àquilo que está se apresentando. Vocês têm a obrigação de permanecer na vibração, que reconhece em todos os acontecimentos a oportunidade para o espírito executar seu trabalho e elevar-se, mesmo que para vocês isso não faça sentido. Os seres humanos são uma espécie excepcionalmente preguiçosa. Dão sua força para qualquer um que lhes preste um favor, que lhe seja o seu chefe, sua mulher ou seu marido. Desperdiçam sua força o tempo todo. Para fazê-los entrar em contato consigo próprios, precisam que aconteça algo que os faça assumir a responsabilidade por suas vidas. Abençoem as catástrofes que destroem a terra, tenham confiança e peçam clareza para que se manifeste aquilo que precisam aprender. Vocês estarão sendo testados. Perguntem: sou uma vítima? Há um colapso à minha volta? Ou estará o mundo elevando-se, embora aparentemente se encontre meio a um colapso? Tenham um conceito básico muito importante, sempre presente. Estarão no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Mantendo a intenção constante de que estarão no lugar certo, no momento certo, e mais do que mantendo a intenção, sabendo que assim será, vocês se abrirão para receber orientação. Talvez até mesmo sem estarem procurando um terreno excelente. Talvez até mesmo sem estarem procurando um terreno excelente ou a oportunidade de se relacionarem com alguém que lhes será apresentado. Vocês vão reconhecer e dizer: isto é para mim, eu devo aceitar. Acreditem ou não, chegará a hora, ou digamos, poderá chegar a hora para muitos de vocês em que irão fechar a porta da vida da forma que a conhecem agora. Literalmente podem perder a vossa casa e deixá-la levando consigo apenas alguns bens. Isso não parece possível agora, não é? Mas algo dentro de vocês dirá: meu Deus, será que o mundo enlouqueceu? Quais são os meus valores? Qual é a coisa mais importante para a minha sobrevivência? E o Espírito virá e os guiará dizendo: qual é a coisa mais importante? Talvez seja apenas descartar-se de alguns bens. Pode acontecer com alguns de vocês nessa encarnação. Acharem-se um dia em pé na porta de casa e ao olharem para dentro nada mais ter significado. Pois as coisas mais importantes serão os valores espirituais, a própria vida. Todas as possessões materiais, todas as coleções de objetos adquiridos deixam de ter significado dentro da luz em que estão se transformando. Consegue imaginar que acontecimentos serão necessários para levá-los a mudar assim? Com certeza não serão pequenos. Lembre-se que o destino da humanidade é evoluir. Garantimos que daqui a 10 anos a vida não será mais
da maneira que vocês a conhecem. O mundo e a realidade que conhecem, o conforto, os planos, as férias e todas as coisas que fazem agora, daqui a 10 anos não estarão mais aqui. Vocês estão aqui para a vossa evolução pessoal. Será bem interessante a forma pela qual essa evolução irá atingir o mundo inteiro. Não estamos nos referindo à evolução de uma dezena de pessoas, mas à evolução da espécie. Serão necessários certos acontecimentos para que as pessoas despertem. É por isso que o vosso desafio será viver a vida com coragem e ter coragem de viver a luz. Recomendamos a todos que procurem os ensinamentos dos nativos americanos. Comecem a explorá-los através das saunas purificadas com ervas, tambores, danças, etc. Este procedimento despertará diversas coisas no vosso interior e vai ensiná-los muito sobre a Terra. Vocês estão codificados para que, quando participarem de um ritual, o vosso corpo comece a se lembrar de quem realmente são e de tudo aquilo que haviam esquecido. De acordo com a nossa percepção, as comunidades serão muito difundidas na década de 90. Elas se formarão em terrenos variando de 200 mil a 400 mil metros. Às vezes até mesmo em pequenas propriedades com cerca de 100 mil metros, que poderão abrigar de 30 a uma centena de pessoas. Estas pessoas se agruparão em resposta a um chamado interior. As novas tecnologias que serão usadas nas comunidades emergentes serão tecnologias baseadas no amor. Não há nada de errado. Não há nada de errado com a tecnologia. Há um grande obstáculo à tecnologia usada atualmente no planeta pelo fato de ela ser empregada para separar, manipular e controlar as pessoas em vez de ajudá-las a se desenvolverem. A solução seria tecnologia com amor. Muitas pessoas irão receber grandes quantidades de informações tecnológicas que aparentemente surgirão do nada. Vocês podem receber informações para determinada invenção e ainda assim não terem a mais remota ideia do que estão inventando. Pode ser que precise entregá-la a uma outra pessoa para concretizá-la. No desenvolvimento dessas novas tecnologias, o trabalho será conjunto, em harmonia. Uma parte da evolução da consciência inclui a união de consciências diferentes, o não permanecer separado. Um indivíduo pode ter uma ideia, o outro a concretiza e um terceiro a comercializa. De acordo com a nossa percepção, haverá um tremendo mercado informal para invenções. Essas invenções jamais poderão ser exibidas no mercado tradicional, pois vocês correriam o risco de serem rapidamente eliminados caso tais habilidades chegassem ao domínio público. Entre as comunidades haverá um grande comércio informal com essas novas tecnologias que irão ajudá-los em todas as áreas. Uma das experiências mais gratificantes desta vida pode ser viver em cooperação com um grupo de pessoas que ama o solo e permite que esse solo, a terra, responda a este amor. Amando o solo e informando a terra o que estão querendo, farão com que ela os alimente e cuide de vocês. Essa é a chave. Então, irmãos, é preciso, os nossos irmãos pleidianos nos dão aí uma perspectiva do que nos espera, do que está reservado para nós em nosso futuro, à medida que nós tomemos consciência, que nós despertemos para o que está errado no planeta, na nossa forma de vida no momento presente, e ao tomar consciência nós possamos criar novas realidades, mudando os nossos conceitos, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de agir. Ainda está em tempo de nós fazermos essa mudança, de nós nos conscientizarmos e de nós usarmos o poder que nós temos para criar novas realidades. E esse processo de divisão
que vai ocorrer, que é a separação do joio e do trigo, que é a criação de duas realidades dentro do planeta Terra, vai nos conduzir, de um lado, a um caos, a uma destruição total, e de outro lado, a uma vida mais elevada, uma vida em grupamentos que vão se formar, vivendo em contato com a natureza, utilizando de tecnologia autossustentável, utilizando-se da energia do amor para viverem harmoniosamente entre si e com a natureza. Essas duas realidades que vão se formar, que é a separação do joio e do trigo, poderá qualquer uma delas ser a nossa realidade. E nós vamos fazer a opção, levados pelo nosso nível de consciência, pela nossa evolução. E nós vamos arcar com as consequências pelas nossas escolhas. Se nós optarmos pela luz, a nossa transição dessa terceira para a quarta e para a quinta dimensão será suave, será de intensa luz e amorosidade. Para aqueles que fizerem opção pela tragédia, que fizerem opção pelo sofrimento, que fizerem opção pela não luz, vão colher isso. E a sua transição será trágica, será violenta, será caótica. Então, irmãos, o fim do mundo existe. O fim do mundo existe. Mas ele não será para todos, ele será para aqueles que acreditam nele. Para aqueles que trabalharem para isso. Mas a volta ao paraíso da quinta dimensão existe. E vai existir somente para aqueles que acreditarem nisso e que trabalharem para isso. Então, todas as probabilidades serão válidas. Cabe a nós apenas escolher qual a probabilidade que vamos inserir na linha do tempo para gerar o nosso futuro. E com certeza nós vamos colher esse futuro que nós inserimos as respectivas probabilidades, cujas probabilidades nós tivemos inserido. E não vamos conseguir mudar isso, porque o momento é de escolhas, o momento é de livre-arbítrio, e o futuro é apenas uma consequência deste momento que nós estamos inserindo, desta probabilidade que nós estamos inserindo neste momento. Aí fica a critério de cada um fazer a escolha. A opção é de cada um. Esperamos que cada um use o seu livre-arbítrio de forma a optar por gerar luz e para que possa então usufruir da luz. Porque aqueles que fizeram opção pelas trevas vão sofrer as consequências e haverá muito ranger de dentes. Infelizmente. E esses irmãos estarão tendo uma nova oportunidade em outros planetas futuramente, serão exilados com a ascensão do planeta para a quinta dimensão,
serão exilados após todo o sofrimento para colher aquilo que plantaram aqui, ainda serão exilados em um outro planeta denso, compatível com a terceira dimensão do planeta Terra, onde vão receber uma nova oportunidade de começarem a partir da vida equivalente ao homem das cavernas e criarem uma nova civilização para que um dia possam ter uma nova oportunidade de também ascenderem como os irmãos que fizeram opção pela luz e ascenderem juntamente com Gaia. Então, os que não fizerem essa opção vão viver o caos da destruição, o caos do fim do mundo, e depois serão levados a migrar para planetas com uma vida muito mais difícil, mais grosseira do que a vida que tem aqui, no momento. Vão descer ao nível do Homem das Cavernas, vão ter que enfrentar um planeta hostil, grosseiro, vão ter que criar uma nova civilização para então ter uma nova chance de ascenderem, de evoluir. E os que fizeram opção pela luz vão então fazer uma transição suave, de muitas emoções, para a quinta dimensão, onde estarão retomando a vida que havia na Lemúria, estarão retomando a civilização da terceira raça raiz, que foi interrompida na antiga Lemúria com a invasão e manipulação genética da humanidade, e estarão usufruindo, estarão voltando ao paraíso, estarão usufruindo do paraíso da quinta dimensão. Aí a opção é de cada um. Esta era a nossa aula de hoje. Gostaríamos que os nossos irmãos presentes nos dissessem, nos apresentassem suas dúvidas e fizessem as suas perguntas e apresentassem as suas dúvidas relativas à aula de hoje. Antes que nós encerrássemos a nossa aula de hoje, nós gostaríamos então que os irmãos nos apresentassem as suas dúvidas, fizessem as suas perguntas sobre o que não ficou claro na nossa aula de hoje. Alguma dúvida, irmãos? Bem, como parece que tudo ficou muito claro na nossa aula de hoje, sim, o nosso irmão Rick está perguntando até que ponto podemos dizer que a culpa é nossa de coisas ruins que podem nos acontecer. Nós podemos dizer que a culpa é toda nossa. Nós atraímos através de nossa frequência vibratória aquilo que é compatível. Nós atraímos através da frequência vibratória aquilo que é de nosso direito. E se as coisas ruins nos acontecem, com certeza a culpa é toda nossa. Nós atraímos quando nós achamos que somos seres que não têm uma espiritualidade, quando nós achamos que nós não temos uma outra dimensão do nosso ser, além dessa que está aqui
encarnada, quando nós achamos que nós não somos mais do que esse corpo físico e que, portanto, não existe uma força maior que nos rege, quando nós pensamos assim, quando nós agimos, então, nos julgando os donos da verdade, julgando que a vida começa e termina aqui e que nós temos que aproveitar tudo que nos é permitido, aproveitar tudo que nós pudermos nesta vida, sem respeitar a natureza, sem respeitar ao próximo. Quando nós agimos assim, nós estamos apenas atraindo o mal para nós. Quando nós agimos totalmente descomprometidos com a vida espiritual, descomprometidos com o planeta, com o próximo, nós estamos criando uma frequência vibratória que puxa para nós todo o mal, toda a consequência disso e todo o mal. Muitas vezes o que nos acontece de ruim não é consequência de alguma coisa que fizemos. Como dizem os espíritas, que tudo é fruto do karma. Isso é uma visão muito limitada, muito fatalista. Nem tudo que nós fazemos é consequência imediata e direta dos nossos atos. Nem tudo, as consequências, o mal que nós sofremos é consequência do karma, é consequência da lei de causa e efeito, é consequência direta do que nós fazemos. Muitas vezes as coisas ruins que nos acontecem é culpa nossa, porque nós não enxergamos a dimensão espiritual que nós temos. Quando nós temos uma visão muito limitada de quem nós somos e nós agimos em função disso, quando nós agimos em função dos condicionamentos que nós temos, sem procurar enxergar um outro lado das coisas, nós com isso, nós estamos atraindo as coisas que estão vibrando na mesma frequência que nós estamos vibrando na nossa maneira de ver e de ser. Se nós somos seres densos, apegados à matéria, achando que a matéria é tudo, se nós somos seres que queremos levar vantagem em tudo, nós estamos criando uma frequência vibratória que atrai frequências vibratórias semelhantes e atraímos entidades que vibram nessa frequência vibratória e atraímos energias que vibram nessa frequência vibratória. Ou seja, nós atraímos, se nós não vibramos numa boa frequência vibratória, não temos consciência das coisas, se nós somos apegados à matéria, se nós somos mesquinhos, se nós somos seres que querem levar vantagem em tudo, nós estamos vibrando numa frequência aonde as coisas que são compatíveis, que estão vibrando na mesma frequência, vão vir a nós. Sejam elas energias, sejam elas entidades, sejam elas pessoas, sejam elas acontecimentos de todas as espécies que estejam compatíveis a essa frequência vibratória. Então, de quem é a culpa por tudo isso que vem a nos acontecer? Se um ser surge em nosso caminho e nos assalta, nos agride, se uma entidade vem para nos obsidiar, se alguém quer nos dar um golpe, se nós temos em nosso trabalho um colega de trabalho que vive puxando o nosso tapete, fazendo intriga,
Será que nós não estamos vibrando numa frequência vibratória baixa que está atraindo isso? Será que nós estamos sendo simplesmente objeto de uma perseguição do cósmico, dos deuses? Nós, seres tão coitadinhos, tão bonitinhos, tão inocentes, tão puros, estamos sendo vítimas e perseguidos pelo destino, pelo cósmico, pelos deuses? Coitadinhos de nós. Nós empacamos uma frequência vibratória, estamos sofrendo consequência dessa frequência vibratória, porque nós estamos atraindo do mesmo para nós e ainda, por cima, não reconhecemos o nosso erro e ficamos querendo atribuir a culpa a terceiros. Isso é o máximo da falta de consciência. E só podemos dizer que todas as coisas ruins que o indivíduo que vibra nessa faixa é puramente fruto da sua forma de ser. É culpa toda desse indivíduo. Mais alguma dúvida, irmãos? Bom, não havendo mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, agradecendo a presença de todos, agradecendo por estarem aqui nos dando a oportunidade de cumprirmos com a nossa missão de sermos um instrumento da luz. Agradecemos aos nossos espíritos guardiões que aqui estiveram, que aqui estão nos dando proteção. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos protetores, às nossas entidades de luz. Agradecemos aos nossos mestres, aos nossos guias, aos nossos irmãos estelares, que estiveram aqui, que estão aqui nos dando proteção, segurança, que estão nos envolvendo com escudo protetor, de muita luz, de muita compreensão, de muitos ensinamentos. Agradecemos ao comandante Astar Sheran e seus comandos estelares por nos ter dado a proteção e a segurança à nossa sala e a todos os que estiveram presentes, não permitindo desta forma a interferência e influência de qualquer ser, energia negativa em nossa aula. Agradecemos aos irmãos pleidianos que estão conosco pelas suas energias, pelos seus ensinamentos e por estarem através de nós elevando o nível de consciência da humanidade e ajudando no despertar dos nossos irmãos. Nós agradecemos aos nossos irmãos pleidianos por nos estarem dando a oportunidade de servir como instrumentos da luz, como instrumentos de suas missões. Queremos agradecer ao irmão Rick e aos irmãos do IPEC por nos terem dado a chance de aqui estarmos, por nos darem a assessoria, a assistência e o apoio no nosso trabalho. Queremos agradecer principalmente ao Criador Primordial por nos ter dado a chance de aqui estarmos mais uma vez reunidos e por terem dado a chance, a permissão para que todos os nossos irmãos espirituais aqui estivessem conosco. Desde o nosso espírito guardião, os nossos mentores, protetores, entidade de luz, nossos mestres, nossos guias, os nossos irmãos estelares, os nossos irmãos pleidianos, ao comandante Astar Sheran e seus comandos estelares.
Agradecemos ao Criador pela presença, pelo apoio de todos esses seres da luz. Queremos desejar a todos os nossos irmãos uma boa semana, uma semana de muita luz, muita paz, muita alegria, muito amor, muito sucesso, muito progresso. Queremos transmitir a todos o nosso abraço carinhoso, com muito amor, e desejar a todos que fiquem na luz e na paz profunda, porque nós amamos a todos vocês. Até a nossa próxima aula, no próximo sábado, sobre o livro Mensageiros do Amanhecer. Até lá, e um grande abraço a todos.